Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Grande abraço, pessoal, e vamos São Paulo. Vamos São Paulo. Até Isso aí. mais. Saudações, torcedor São Paulino, torcedora São Paulina. Mais um vídeo aqui dos professores São Paulinos comentam. Mais um vídeo aqui comigo, japonês. E vamos falar hoje aí sobre Oscar, né? Vamos dizer assim, a grande contratação do São Paulo, a grande jogadora aí mais famosa aí que São Paulo trouxe para essa temporada, né? Trouxe poucos, né? Mas um jogador aí com uma certa representatividade. Então, antes de tudo, né, vamos falar aí sobre a questão da carreira dele. Ele é um jogador aí que teve controvérsias com o São Paulo, né? A gente sabe, a gente não pode colocar, né? Ele subiu muito cedo para o São Paulo, né, em 2008, tanto é que até consta lá na carreira dele, quando o São Paulo foi tricampeão brasileiro, que ele também foi campeão, né? Ele estava integrado ao grupo, né? Até então só com 16 anos. E aí ele teve o problema com o São Paulo, né? A partir de 2009, com relação a questões contratuais. Então, daí surgiu o problema, né, entre os empresários, né, do Oscar com o São Paulo. Na minha opinião, não acho que é um problema do Oscar com o São Paulo. Houve um problema do Oscar com o São Paulo. Afinal, era um menino ainda, de 16 a 7 anos. Dificilmente acho que ele iria gerir sua carreira ou saber lidar judicialmente com relações contratuais, né? Então, o que aconteceu? O São Paulo teria coagido, teria obrigado a fazer um contrato de 5 anos, né? E pelos moldes lá, regras da FIFA, um jogador de 16 anos não poderia fazer um contrato com a vigência de 5 anos, né? Tem uma questão lá de ser um contrato só de, no máximo, 3 anos. E isso gerou aí um imbróglio e os empresários dele entraram na justiça e conseguiram aí a rescisão aí com o contrato do São Paulo e ele foi parar no Inter, né? Anos depois, né, houve um acerto financeiro só em 2012. O Internacional pagou aí uma quantia para o São Paulo, aí, em torno de 15 milhões de reais, para ficar com o jogador, certo? Aí o que acontece? Não acho correto o jogador entrar na justiça contra o time se o time está cumprindo as coisas com ele, mas também esse negócio de São Paulo falhou muito com relação de contrato. Há pouco tempo atrás, São Paulo perdeu o Marquinhos, né, e alguns outros jogadores com essa história de contrato de 5 anos que não poderia ser feito com jogadores jovens. Então, você vê lá que houve um problema em 2009 com um jogador, o Oscar, no caso, e em 2020 o São Paulo ainda estava tendo o mesmo problema. Então, você vê que a diretoria do São Paulo errou muito. Então, tem cagada da direção do São Paulo no meio do caminho. Então, a gente não pode só analisar a questão do jogador. Aí, o Oscar teve uma carreira boa, né, na Europa, né? Ele jogou aí mais ou menos 5 anos no Chelsea, né? Foi campeão de Champions League, campeão de Europa League. Então, teve um grande desempenho, né? Também, na minha opinião, né? Fique à vontade de discordar. Eu acho que a carreira dele europeia é melhor, por exemplo, do que a do Lucas, né? Ele teve menos tempo na Europa, mas teve uma carreira muito mais significante do que o Lucas na Europa. E aí ele foi para a China ganhar rios de dinheiro e por lá estava até o ano passado, certo? Então, minha opinião, e fique à vontade de novo em discordar, acho que foi uma boa contratação. É um jogador diferente dos que o São Paulo tinha. Eu acho que sim, foi caro, mesmo com a ajuda aí da patrocinadora e tal, é um salário alto. Eu acho que jogador no Brasil não deveria ganhar salários tão altos assim, mas isso é papo para um outro vídeo. Mas assim, pensando em futebol,
eu acho que ele é uma boa contratação. Espero que ele esteja bem fisicamente, que ele possa render tecnicamente aqui no futebol brasileiro. E não é tão difícil assim, né? Parece que é uma coisa muito especial, mas não é tão especial assim, certo? E aí, né, ele se apresentou ao São Paulo aí esse ano e começaram aí ter treinos lá, São Paulo foi para os Estados Unidos, tal, né? E aí eu achei que muita gente, né, é que eu falo, vocês aí que acompanham, gostam, né, de ver vídeos sobre São Paulo, tomem muito cuidado com as pessoas que vocês acompanham, porque tem gente que é isso, quer ganhar dinheiro, quer ganhar likes, popularidade, falando mal do São Paulo, falando mal das coisas. E surgiu uma polêmica que o Oscar estaria jogando em posição errada e tal, que está jogando na esquerda, que ele é meia e tal. Então vamos lá, vamos ter parcimônia aqui. Primeiro, até onde eu sei, o São Paulo não fez nenhum treino com 11 jogadores no time. Sempre foi treinos de campo reduzido. Treino de campo reduzido com menos jogadores. Então não dá para você vislumbrar a formação de um time de 11 jogadores com uma formação com menos jogadores. Então não dá para você saber ao certo qual é o posicionamento correto que vai ter quando houverem 11 jogadores. Acho que essa é a primeira explicação. Aí alguns falando assim: ah, mas o Zubeldia tá arrumando posição diferente para o Oscar, para o filho dele, que é o Luciano, jogar. Eu quem já viu vídeos aqui e tal, de outros anos tal, sabe que eu não sou fã do Luciano, não, muito longe de eu considerar ídolo de alguma coisa do São Paulo, mas vamos ser sinceros. Eu acho que não estava fazendo isso, porque lembra que o Ludia ligou para o Oscar. Você acha que um jogador como o Oscar, que tem rios de dinheiro, ia vir para o São Paulo, que ele sabia que poderia dar alguma polêmica por causa lá da sua saída, para jogar numa posição errada, mesmo falando com o técnico, iria vir para fazer o sacrifício de jogar numa posição que não fosse a dele? Não faz sentido, né? Essa é a primeira coisa. E um outro argumento que eu trago aqui para vocês, para mostrar. Essa aqui é uma imagem que foi vinculada aí na ESPN, por onde aí jogaria o Oscar, certo? Tá até escrito errado o ataque aí, teve uma digitação, né? Uma rede como a ESPN. Acho que ele não deveria, né? Revisar melhor aí, né? Os seus textos. Mas o que importa aqui são algumas coisas. Os números, eu não vou me basear nos números, porque assim, lógico, é um campeonato fraco, é um campeonato, né? Quem já assistiu o jogo do Campeonato Brasileiro sabe como é que é o negócio. Mas o mapa de calor é um negócio que é científico e não mente. Reparem aqui, para quem não entende como que funciona o mapa de calor. Ele varia entre cores e onde está a cor mais avermelhada é aonde há a maior frequência do fato. Pode ser uma temperatura, né? Maiores temperaturas e tal. Mas aqui é onde o jogador fica mais em campo. E reparem que em 2024, jogando na China, nada a ver com o Zubeldia, a região que ele mais joga, né? Pensando que o São Paulo está atacando para a direita, tá? Caso você não perceba aqui a setinha está mostrando, é, a região vermelha é onde ele mais ficava em campo. E o que você percebe? Ele ficava numa região entre a esquerda para o meio, certo? Então, o Zubeldia não estava inventando o posicionamento dele. É o posicionamento que o Oscar estava jogando no ano passado. Então, não tem situação nova aqui. Então, ele é um meia que sai da esquerda e vai para o meio, certo? Então, não houve invenção do Zubeldia, tá? Então, não tenho procuração para defender o Zubeldia, mas você vê os fatos e você entende que o jogador se sente mais confortável jogando naquela posição, certo? Porque o meio-campo ele não precisa jogar só na área central. Ele pode se movimentar e cada jogador tem esse tipo de movimentação. Até para você lembrar, quando o Oscar ainda estava no Chelsea lá, no 7-1 lá, naquela bagunça que era o time do Brasil, o gol que ele fez contra a Alemanha, né? O 1 do Brasil, que foi o Oscar que fez. Ele recebe a bola entrando pela esquerda, ele corta para o meio e faz o gol. Certo? Então você nota o posicionamento dele lá, um posicionamento mais vivo aí que você pode colocar. Certo? Então, pessoal, aqui é só para falar um pouquinho sobre o Oscar, né? Como ele vai jogar, vamos torcer aí para que ele jogue bem, que ele consiga aí
render bastante no São Paulo, porque está sendo um jogador caro, né? Esse é um porém, mas espera aí que a gente tenha aí um ótimo jogador para contribuir, porque ele tem características diferentes aos que estavam no grupo, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Grande abraço, até o próximo vídeo e vamos que vamos. Até mais.